ministro do Turismo, Celso Sabino, avisou o Palácio do Planalto, o presidente Lula, que vai deixar a pasta. A decisão partiu de um ultimato do partido dele, União Brasil, que está prestes a entrar oficialmente na oposição ao governo Lula. A reportagem é de Pedro Teixeira. Celso Sabino deixou o Palácio da Alvorada no fim da tarde. Na conversa, o ministro do Turismo afirmou ao presidente Lula que sairá do governo na semana que vem. Sabino agora articula para que a secretária executiva da pasta, Ana Carla Lopes, assuma o cargo. O político chegou à pasta por indicação direta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O União Brasil, entretanto, determinou que todos os filiados precisam deixar o governo até o fim desta sexta-feira. Caso contrário, correm o risco de serem expulsos da legenda. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que ama Sabino, mas que a União tem regras e que ele terá de sair do governo para continuar na sigla. A cúpula do partido está fazendo um pente fino em ministérios e agências do governo para garantir que todos os filiados deixaram o executivo. Há, inclusive, um incentivo para que integrantes denunciem colegas que continuam na administração. O cerco antecipa um segundo movimento do União Brasil, orquestrado para a semana que vem. O anúncio de que o partido vai ser oficialmente oposição ao governo Lula. O União Brasil antecipou o desembarque do governo, marcado inicialmente para o início do mês que vem, acusando o Planalto de vazar informações sobre uma investigação contra o PCC, que cita o presidente do partido, Antônio Rueda. Em entrevista, Lula criticou o Congresso e afirmou que a maioria dos deputados não liga para o povo. Pega a Constituição e veja todos os direitos sociais. Não é regulamentada. Por quê? Porque a maioria dos deputados não são trabalhadores, não tem compromisso com os trabalhadores. Lara, para fins de governabilidade do governo Lula e estabilidade política, muda alguma coisa? Um partido que tem candidato a presidente, um partido com uma cúpula investigada, uma bancada fragmentada. Qual que é o impacto dessa saída do União Brasil na vida do governo Lula? Caio, eu não sei se tem um impacto efetivo. A gente tem que lembrar que a União Brasil já tinha um apoio fragmentado, parcial ao governo. Não por outra razão, um partido tão importante tinha um ministério de peso menor. O Ministério do Turismo não é um ministério tão importante. Ele ganhou um ministério com peso proporcional ao que o partido entrega ao governo. O que me parece é que pode ser algo mais simbólico do que efetivo. Tanto que o ministro do Turismo está tentando azeitar as coisas para que uma pessoa de sua confiança continue no controle do ministério. Fosse algo efetivo, a gente não estaria tomando esse caminho. E o próprio partido está ciente disso, tanto que eles estão pedindo essa caça às bruxas, né? Então, eu olharia isso com cautela, também porque eles estão antecipando o prazo em 10 dias, não é uma coisa extraordinária. O ministro Antônio Sabino está dizendo que sai, mas sai na semana que vem. Ele não está cumprindo o ultimato das 24 horas. Então, pode ter um impacto na quantidade de votos que a União entrega, mas eu acho que isso não vai ser completamente efetivo, no sentido de que o partido não vai contar mais não vai entregar mais nenhum voto ao governo. Eu faria essa leitura com cautela. Também porque é sempre bom lembrar que o presidente do Senado é do União Brasil. E ele tem bastante força dentro do partido, até pelo cargo institucional que ele ocupa, e eu não acho que ele está sinalizando que vai abandonar o governo em todas as suas agendas. E o governo aí, Jussara, lamenta ou está indiferente a essa saída?
Caio, o governo minimiza a saída do União Brasil. Esse desembarque, na verdade, é oficializado com esse aviso prévio dado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. O que eles dizem? Olha, a nossa relação sempre foi muito mais com Davi Alcolumbre do que, de fato, com a cúpula do União Brasil. Inclusive, recentemente, numa reunião fechada, o presidente Lula fez críticas a Rueda, dizendo que ele achava que o Rueda não gostava dele, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e que ele também não gostava muito do Rueda. Então, esse desgaste já vem de muito tempo. Como disse aqui a Lara, além dessa questão toda de não ter um alinhamento total, o União Brasil é um dos partidos que menos entregavam votos para o governo, apesar de ter ministério, apesar de ter cargos no governo. E a gente não fala só do primeiro escalão. É importante dizer, quando a gente fala da presença dos partidos no governo, a gente está falando de cargos importantes ao longo de toda a estrutura federal. E isso nunca foi suficiente para a União Brasil entregar todos os votos para o governo, tanto que a cada votação a gente ficava ali contabilizando as traições. O que o governo avalia neste momento? É que precisa ficar ainda mais próximo de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do União, que fez, de fato, muitas das indicações para o governo federal, inclusive na Esplanada. Tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, com Valdez Góes, e também o novo ministro das Comunicações, também o nome de Davi Alcolumbre. Então, o governo vai seguir apostando nessa relação com Davi Alcolumbre. Afinal de contas, Davi Alcolumbre até aqui tem feito entregas importantes para o governo, defendendo pautas do governo e, por exemplo, como recentemente fez críticas ontem, se eu não me engano, atacou Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele faz um mal para o país com a sua atuação nos Estados Unidos. Então, a Davi Alcolumbre também segurando o PL da anistia, dizendo que no Senado uma anistia ampla, geral, restrita não vai passar. Então, o governo se fia nessa relação cada vez mais com Davi Alcolumbre. Lara, essa saída meia boca, né? Vamos dizer assim, uma saída parcial, porque você disse, a Jussara também coloca, Davi Alcolumbre continua sendo do União Brasil, muito próximo ao governo. A gente pode compreendê-la como uma ainda força do Executivo, do Palácio do Planalto, do presidente Lula, uma candidatura competitiva para 2026, ou a gente pode entender como uma fragmentação natural de um partido amplo como é a União Brasil, em que tem regiões que são mais lulistas, tem regiões mais bolsonaristas. Como que a gente explica, até para quem nos assiste, como que um partido entrega todos os cargos, mas o presidente do Senado, que é do partido, não se envolve, é próximo ao governo? Isso prenuncia algo nessa reta final aí, nesses próximos 12 meses até a eleição de 26? Caio, eu acho que isso prenuncia, é uma combinação dos dois pontos que você disse, né? E prenuncia a vontade do União Brasil de ser um partido que vai estar no próximo governo, qualquer que seja o próximo governo. Tem um cientista político sueco, Arend Liphart, que ele diz que existem esses partidos que eles passam todos os governos. E o Liphart está dizendo isso desde os anos 70, dos anos 80 do século XX, né, do século passado. Então, ele está há 40 anos levantando essa bola. É comum em democracias que eu tenha democracias multipartidárias, como é o caso da democracia brasileira, que eu tenha partidos que continuem no governo, mesmo trocando o líder do governo. E eu acho que o que a União Brasil está fazendo é isso, ele está pondo um pé em cada canoa e dizendo, bom, qualquer que seja o governo que vem em 2026, nós estaremos lá. Ô Jussara, na semana que vem tem duas agendas muito interessantes no Congresso Nacional, para a gente, interessante do ponto de vista da análise política, do jornalismo político e de relevância também nacional. Uma é uma prioridade do governo, que é o imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. E a outra é a anistia, que o governo, em princípio, não topa. Com essa saída do União Brasil, tem algum impacto na tramitação dessas duas pautas? O que a gente vai ter que cobrir enquanto repórter político, eu e você, a Lara, cientista política, na semana que vem? O que vai preponderar nessa agenda do governo e o impacto da saída do União Brasil nesses dois andamentos? Imposto de renda ou anistia?
Caio, como essa relação já vinha bastante desgastada, o governo nunca pôde contar com todos os votos do União Brasil, eu vejo muito pouco impacto, de fato, na contagem final dos votos, porque, como a Laura já vinha destacando, a União Brasil sempre esteve com um pé numa canoa e na outra, né? Então, não vejo um impacto direto sobre isso. A gente sabe também as dificuldades que o governo Lula tem na articulação política. A ministra Gleisi Hoffmann, um dia antes da urgência do PL da anistia ser aprovado com 311 votos, chamou ministros de partidos do Centrão para pedir para que eles ligassem para deputados para não votarem nessa urgência. E o resultado foram 311 votos. Então, isso mostra a dificuldade do governo. O governo tem muita tensão em relação à aprovação do imposto de renda, né? Da isenção do imposto de renda. O texto está pronto para ser votado, acha para a área econômica, os técnicos, olha, dá para votar, já tem o relatório. A grande questão, e esse é o medo do governo, dos articuladores, é que toda essa questão envolvendo o PL da anistia acabe atrapalhando a aprovação dessa isenção do imposto de renda, que é importante para o governo, lembrando sempre que foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula em 2022, precisa ser aprovada até o final do ano para começar a valer no ano que vem. Então, o governo está na pauta, quer votar na semana que vem, mas a grande preocupação é que esse ambiente conflagrado, e a gente mostrou na reportagem uma declaração do presidente Lula fazendo críticas duríssimas ao Congresso, principalmente aos deputados, e isso aí realmente pode ter alguma questão, alguma retaliação de modo de dizer, um descontentamento que pode ficar evidente nessa votação do imposto de renda, ou de repente não ter nem os votos para colocar para votar. Ô Lara, qual o cálculo político que o presidente Lula fez hoje, justamente tendo duas pautas e duas agendas difíceis, imposto de renda e anistia na semana que vem, e fazer uma crítica ao Congresso Nacional, ao Legislativo, de que o Congresso é contra os trabalhadores? Tem um cálculo aí político por trás disso? Caio, bom, você e a Jussara conhecem mais os bastidores do que eu, então eu não posso falar, né? Não tenho as informações privilegiadas que vocês têm, eu posso olhar pensando em padrões, o que a gente faz na ciência política. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: eleição majoritária, como vai ser a eleição do presidente Lula e a eleição dos senadores, é diferente de eleição proporcional. A visibilidade é diferente, as pautas são diferentes e a quantidade de votos é diferente. Então, os deputados podem votar, e sobretudo há mais de um ano da eleição, pautas não muito populares, assumindo que isso vai ser diluído, que a população tem pouca informação, e que vai ser possível não ser responsabilizado individualmente por esse resultado. Por outro lado, para os senadores e para o presidente, isso é bem diferente. Eu não sei se vocês estão escutando, mas tem um caminhão entrando na minha rua. Eu peço desculpas pelo barulho. Tá tranquilo. Para o presidente da República e para os senadores, isso é diferente porque eles vão disputar uma eleição majoritária. Eles têm muito mais tempo de exposição na TV e eles precisam de uma quantidade de votos muito maior. Então, esse é um cálculo que está sendo feito. O segundo cálculo será que a Câmara dos Deputados, já tendo aprovado a PEC da blindagem e já tendo aprovado a urgência da anistia, vai continuar segurando o projeto sobre o imposto de renda? Eu acho que não. Eu acho que a Câmara vai liberar o projeto do imposto de renda. E aí vai depender dos interesses que vão estar sendo negociados no Senado. E me parece que o Senado vai sim priorizar essas agendas, porque eles estão muito mais preocupados com essa questão do peso disso no ciclo eleitoral deles, que é uma eleição majoritária, mais disputada, com mais identificação pessoal dos candidatos, mais tempo de propaganda e maior possibilidade de associá-los à votação que na eleição proporcional.
Sim, mas Jussara, mas nesse sentido não faria sentido também o presidente Lula fazer um gesto, vamos dizer, crítico ao Congresso, como que fez hoje. Vamos então para a reportagem política, igual a Lara sugere. Qual o cálculo do Palácio do Planalto em 3, 4 dias antes de uma semana importante no Congresso Nacional, com anistia e imposto de renda, o presidente Lula dizer que o Congresso é contra os trabalhadores? Caio, você me permite, foi uma semana com tantos acordos, tantas costuras, que você falava, entendi. A grande questão é o que anda fazendo sentido, né? Nas últimas declarações, nos últimos acordos que a gente tem acompanhado. Essa crítica do presidente Lula não é à toa. Ela foi calculada com a Secretaria Especial de Comunicação, ministro Sidônio Palmeira, marqueteiro, inclusive com apoio da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque o presidente, de modo geral, o governo, entendeu, vamos voltar na PEC da blindagem que foi aprovada na Câmara nessa semana, entendeu que se o governo embarcasse nessa, ou, né, de modo geral, isso era muito ruim para o governo. Então, quando o presidente, ao final de uma semana em que foi aprovada a PEC da blindagem, a urgência do PL da anistia com 311 votos, o que foi captado é que há uma revolta, de alguma forma, em relação a esses temas e o presidente aproveita essa entrevista para fazer críticas aos deputados. Então, eu vejo muito uma relação do presidente marcando uma posição em relação ao que foi aprovado na Câmara nessa semana, mas já pensando no seu eleitorado em 2026. Por quê? Porque o presidente, a gente trouxe pesquisa nessa semana que mostra uma estagnação da aprovação do governo. Então, é uma preocupação. O governo precisa, ao todo tempo, identificar pontos para recuperar essa popularidade, para recuperar essa aprovação. Então, vejo muito mais esse gesto do presidente em fazer crítica aos deputados, porque ele cita deputados, é muito direto às pautas que foram aprovadas e tiveram uma reação imensa nas redes sociais, na opinião pública. E o presidente foi alertado disso, portanto, toda a costura para fechar uma semana em que o Congresso ficou muito mal visto, em especial a Câmara dos Deputados, o presidente apenas reforçou isso na sua entrevista. Na verdade, uma fala mais para fora do Congresso do que para dentro. Ô Lara, eu não queria terminar essa nossa conversa sem te ouvir sobre a anistia, né? Você está acompanhando todas as movimentações, agora virou dosimetria. O que dá para prever? Eu sei que é difícil a gente traçar um cenário certo e concreto, mas o que dá para prever dessa semana em que se pretende votar um PL da anistia, PL da dosimetria, o que quer que seja? Na sua avaliação, o Congresso tende a aprovar isso? Que ganho que deve ser obtido? Quem deve ganhar, quem deve perder nisso? Caio, a gente não pode pensar os dois projetos separados, tá? Tanto a anistia quanto a blindagem. O que eu acho é que a Câmara já deu uma sinalização de que o acordo da centro-direita com o bolsonarismo pactuou que eles vão aprovar alguma coisa. Pode ser que o bolsonarismo não aceite o que a centro-direita tem para entregar, dizendo isso não resolve o nosso problema, porque isso não... o deputado Eduardo Bolsonaro disse hoje, né? A gente não vai aceitar uma anistia que não abarque o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, essa é uma possibilidade, e aí a conta vai ficar em cima da extrema-direita. Mas o que está sendo sinalizado pelo Senado é que eles vão lidar com esses dois projetos de lei com muito mais cautela. Cautela porque eles precisam sentir o termômetro do quanto isso pode voltar para eles. Claro que é muito importante fazer isso com a maior distância possível da eleição, para dar tempo desse impacto ser dirimido. Mas o que está muito claro é que os senadores estão preocupados. 2/3 dos senadores vão tentar renovar suas cadeiras no próximo ciclo eleitoral e eles estão muito preocupados com o impacto que a votação desses projetos pode ter sobre as suas chances de resultado eleitoral. E me parece que a anistia vai ter um efeito menor do que a blindagem, porque a anistia, ela, bem ou mal, pode ter o apoio de uma parcela maior da sociedade.
aquela parcela que se identifica mais com o ex-presidente Bolsonaro e com as pessoas que depredaram e vandalizaram Brasília e os prédios públicos. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso e pensar na sinalização que a gente está passando para a democracia brasileira. Porque o que eu estou dizendo é que o grupo que perder a eleição de 2026 pode atentar contra a democracia, porque tem uma chance de não ser punido. Porque se eu anistio quem tentou fazer isso 4 anos atrás, por que, que eu não vou fazer isso 4 anos depois? Então, mas ainda assim, ela tem menos, por mais que individualmente me pareça mais grave para a democracia brasileira, ela tem menos rejeição na população do que a PEC da blindagem. Então, acho que o Senado vai ficar sentindo o termômetro do quanto isso pode impactar as chances de sucesso eleitoral dos 2/3 que vão ser renovados no próximo ano, para tentar para mensurar como vai seguir, e a Câmara vai até o limite do acordo que eles fizeram, que é a dosimetria, mas não a anistia do ex-presidente Bolsonaro, ou pelo menos não a anistia completa. Essa dosimetria pode ficar tão baixa que livre o ex-presidente Bolsonaro até da prisão domiciliar, mas não vai voltar a torná-lo elegível, porque isso não é de interesse da centro-direita.